Eita, amina, amida, nitrilas. E olha que ainda tem ali outros compostos nitrogenados que hoje já não caem tanto nas questões de Enem e vestibulares, né? Mas tem outros, não é só esses não. A gente trouxe aqui os principais. E para você ter aí uma boa atividade com um suporte, vamos fazer a nossa revisão dessa aula de número 9? Bora lá no slide? Então, galerinha, hoje nós conhecemos as aminas, que a gente diz que, teoricamente, nada mais são que compostos derivados da amônia, NH3, ou seja, nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. E aí, o que acontece? As aminas elas vão surgir quando esses hidrogênios, um ou mais deles, são substituídos por grupos alquilas ou arilas. E aí a gente tem que grupos alquilas são lá os alcanos, quase que não sai. E os arilas são quem? Os aromáticos. Lembram dos aromáticos que tem um anel benzênico? Então, de acordo com a quantidade de grupos que surgem ligados ao nosso hidrogênio, nós temos aminas que podem ser primárias, secundárias e terciárias. Aminas primárias são aquelas que apenas um dos seus hidrogênios é substituído por um grupo alquila ou arila. Aminas secundárias é quando nós temos 2 dos hidrogênios substituídos por esses grupos. E as aminas terciárias é quando nós temos todos os hidrogênios substituídos pelos grupos. Tranquilo? Já as amidas é quando a gente tem o grupo NH2 ligado a uma carbonila. E aí você precisa sempre ter essa definição na mente. Carbonila é quando eu tenho dupla ligação entre o oxigênio e o carbono. Essa aí é a carbonila. Então, quando você tem essa configuração da carbonila ligada ao NH2, nós temos o grupo funcional das amidas. Tranquilo? A menor amida que nós temos para essa função é a metanamida. Nesse caso, é quando na carbonila, ligado a ela, eu tenho hidrogênio, oxigênio e o NH2. Essa configuração aqui é a configuração da metanamida. Tranquilo? A gente viu também que tem as amidas aromáticas, quando essa estrutura aqui que nós temos, essa daqui, esse hidrogênio, ao invés de estar ligado com um átomo de carbono dos hidrocarbonetos alcanos, alcenos ou alcinos, ele está aqui ó, sendo substituído por um grupo aromático. E aí são as amidas aromáticas. Nós conhecemos também as nitrilas, né? E nós vimos que elas são caracterizadas por este grupo funcional aqui. A menor nitrila que nós temos é a etanonitrila. O que isso quer dizer, gente? Se ela é a menor, significa dizer que aqui ligada a esse carbono não é um hidrogênio que vai vir. Por quê? Porque se ele for um hidrogênio, aqui nós temos o ácido, né? Que é o que dá origem à nossa nitrila. É pela substituição desse hidrogênio por um grupo orgânico que a nossa nitrila nasce, tá? Então, por isso que a menor nitrila é a etanonitrila. Não existe, por exemplo, a metanonitrila. Sempre nós vamos ter, no mínimo, 2 átomos de carbono caracterizando ali as nitrilas. E nós vimos que a nomenclatura delas, nós vamos tratar sempre com a terminação nitrila e a estrutura que está ali do carbono para trás, ligado ao nosso grupo funcional, vai ser dado o nome do hidrocarboneto normalmente, seja alcano, alceno ou alcino. Tranquilo? E agora você vai lá, vai praticar um pouquinho também na atividade de sala e eu aguardo vocês aqui para a gente fazer a nossa correção juntos, tá bom?
Então, galerinha, vocês observaram que algumas das questões nem trouxe assim, como é que eu poderia dizer, nem são tão complexas. Boa parte de questões de química ambiental e química orgânica, quando não tem que dar nomes às estruturas, elas partem muito da interpretação do texto. Então, sempre que você for fazer atividade, principalmente dessas áreas, leia com muita atenção. Tranquilo? Então, vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas. Questão de número 1. Na questão de número 1, ele diz o seguinte, no caso, aminas são compostos derivados da amônia, né, pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios por grupos alquila ou arila. A fenilamina e a dietilamina, mostradas abaixo, são aminas respectivamente. E aí ele quer saber se é primária, secundária ou terciária. Só que ele quer saber, na ordem, quem é essa fenilamina, se ela é primária, secundária ou terciária, e depois quem é a dietilamina, se ela é primária, secundária ou terciária. Vamos lá, respira. Você está falando de aminas. Então, a gente está partindo da amônia. Quando perde um desses hidrogênios para um grupo orgânico, ela já de cara é uma amina primária. Então, se eu sair do NH3 e vim aqui na fenilamina para NH2, significa que ela já perdeu um hidrogênio. Ele já foi substituído pelo grupo aqui, não foi? Então, nesse caso, de cara, a fenilamina, ela é primária. Tranquilo? Vamos voltar aqui, NH3, amônia. Se ela perder um hidrogênio, primária. Se ela sair do NH3 para NH, ela é o quê? Secundária, porque perdeu 2 dos seus átomos de hidrogênio. Vamos olhar aqui, NH2. A dietilamina, que é uma amina aqui que a gente tem 2 grupos alquila ligados ao nitrogênio, aqui o etil e o outro também etil, ela é uma amina secundária, porque partindo aqui da nossa amônia, ela perdeu 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio foram substituídos. Agora vamos lá nas alternativas. Eu tenho que ter, respectivamente, para ser certa, primária e secundária. Vamos lá. Letra A está dizendo que é primária e primária, então tá fora. Letra B já começa dizendo secundária, então elimina. Letra C, primária e secundária, para mim tá certa. D, secundária e primária, errada. E a letra E diz primária e terciária, e aí está errada também. Então, nossa alternativa correta para essa questão é a letra C. A fenilamina é uma amina primária porque apenas um hidrogênio da amônia que deu origem a ela foi substituído por um grupo orgânico. Já a dietilamina, ela é uma amina secundária porque 2 dos hidrogênios da amônia que lhe deram origem foram substituídos por grupos orgânicos. Pronto! Como na questão você não precisa justificar, marcou a letra C, você já acertou. Questão de número 2. Questão muito boa essa. Bora ver. Um dos episódios da final da Copa da França, de 1998, mais noticiados no Brasil e no mundo, foi o caso do Ronaldinho. Especialistas apontaram estresse, depressão, ansiedade e pânico podem ter provocado a má atuação do jogador brasileiro. Na confirmação da hipótese de estresse, teriam sido alteradas as quantidades de 3 substâncias químicas excitatórias do cérebro: a
noradrenalina, a serotonina e a dopamina, cujas estruturas estão abaixo representadas. O que elas têm em comum, galera? Todas elas estão aqui dentro do grupo das aminas. Tranquilo? Ah, professora, a senhora não tem certeza aí que possa ocorrer uma amida? Para ser amida, lembrem-se, além do NH2, né, do nitrogênio com o hidrogênio, eu tenho que estar ligado a uma carbonila. E nessas estruturas vocês não visualizam isso. Então, elas são ali do grupo das aminas. Vamos lá, mas o que o problema pediu? Aqui a gente está falando de um episódio que realmente aconteceu, infelizmente, né, na Copa de 98. E se a pessoa estava nesse pico de estresse, todas essas 3 substâncias, elas foram alteradas, né, o que pode ter provocado o má desempenho dele. E aí ele pede aqui, ó, esse é o comando da questão. Essas substâncias têm em comum as seguintes funções químicas. E muito cuidado, quando a gente está falando de funções químicas, ele está falando das funções orgânicas, galerinha. Não tipo, a função do esqueleto é sustentar, não está falando do tipo de aplicação, mas da função, dos grupos funcionais. E aí ele traz amida, amina, fenol, álcool. Primeiro ponto, nós já falamos que não há a presença de grupos amidas, né? Olha lá nas estruturas. Não há carbonila ligada ao nitrogênio em nenhum das 3 estruturas, nenhuma delas. Então, todas as alternativas que trazem amida, você já elimina. Vamos eliminar a letra A. Quem mais? A letra C. Beleza? Ficou melhor, né? Opa! Ficamos entre amina e amina, amina e fenol e amina e álcool. Vamos às estruturas. Os grupos aminas estão fáceis, né? Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Agora eis a questão. Só tem amina aí? Não, né? Tem outros grupos funcionais. Eu tenho a presença de hidroxilas, né? Olha só. E aí, o que você tem que ter cuidado nessa questão? Porque lá no comando, ele diz, essas substâncias têm em comum as seguintes funções. Então, ele quer saber das 3, o que as 3 têm em comum. E nesse caso, olha só, além das aminas, todas as 3 têm as aminas. Essa aqui tem um álcool, ó. Mas em todas as 3 tem álcool? Não, as demais não apresentam álcool. Então, o álcool dificilmente vai ser. A amina a gente já sabe que é. O que mais que tem? Como a gente tem hidroxila, você pode até pensar, professora, esses aqui não são álcools também? Lembra da definição? Álcool é quando a nossa hidroxila está ligada a um carbono saturado, ou seja, carbono com ligação simples. Esses carbonos aqui têm ligação dupla. Ah, é um enol? Não é um enol porque essa ligação dupla pertence a um anel aromático. Vai ser quem, então? O fenol. Então, eu vou ter fenol aqui também e fenol aqui na outra estrutura. Então, o que eles têm em comum? Grupo amina, né, a função amina, e a função fenol. Qual das alternativas traz para a gente amina e fenol? Alternativa B. Então, observando aí, a gente consegue ver que existe sim o álcool, existe, mas ele não se repete nas 3 estruturas. Por isso que a nossa letra D não pode ser a considerada correta, e somente a B, porque o que se repete nas 3 estruturas é a função amina e a função fenol. E se liga no Enem. A gente tem uma questão aqui de 2015, diz o seguinte: sais de amônio
são sólidos iônicos com alto ponto de fusão, muito mais solúveis em água que as aminas originais e ligeiramente solúveis em solventes orgânicos apolares, sendo compostos convenientes para serem usados em xaropes e medicamentos injetáveis. Um exemplo é a efedrina, que funde a 79 graus Celsius. Tem um odor desagradável e oxida na presença do ar atmosférico, formando produtos indesejáveis. O cloridrato de efedrina funde a 217 graus Celsius, não se oxida e é inodoro, não tem cheiro, sendo o ideal para compor os medicamentos. Olha só, aí aqui ele traz a estrutura da efedrina e do cloridrato de efedrina. Observando pelo enunciado, a gente já sabe que o cloridrato ele é mais eficaz em termos de viabilidade de uso que a efedrina, né? Já que ela é desagradável, o cheiro, ela oxida e forma produtos indesejáveis. Então aqui você observa as estruturas, né? Aqui a gente tem a nossa NHC3, a nossa amina. Aqui também tem uma amina. Lembrando que essa daqui, ó, ela tá trazendo aqui a presença aí das cargas. E aí, o que ele pede? De acordo com o texto, que propriedade química das aminas possibilita a formação de sais de amônio estáveis, facilitando a manipulação dos princípios ativos. Então, observe aqui que nós estamos falando desses sais, né? Ó, a gente tem a efedrina, que reage com o ácido clorídrico, formando o cloridrato de efedrina, que é um sal de amônio. Olha só aqui, ó, a presença das cargas. Qual vai ser a propriedade química das aminas que dão origem a esse cloridrato que facilita, né, a formação desses sais? Aí vem letra A, acidez. A gente já falou lá que as aminas elas não são ácidas. Então a letra A está fora. B, basicidade. C, solubilidade. D, volatilidade. E aromaticidade. Tá, gente? A gente está falando da formação de sais, né? De amônio. Nesse caso aqui, o que vai facilitar lá nas aminas é a propriedade básica delas. Lembra que a gente falou da basicidade que vai aumentando à medida com a substituição dos hidrogênios? Então aqui a propriedade química que vai facilitar a formação desses sais é a basicidade. As aminas possuem caráter básico, porque elas são derivadas lá da amônia, né? E seu átomo de nitrogênio possui o quê? Pares de elétrons para compartilhar. Então, esse caráter ácido é que vai facilitar na formação... Caráter básico, que vai facilitar a formação dos sais de amônio. E aí, galerinha, a gente fecha mais essa aula de nomenclatura das funções nitrogenadas. Gente, na próxima aula será a última aula conteúdo, daí a gente já vai se encontrar na nossa avaliação. Então, aproveita, revisa o material, tiver alguma dúvida, pede para o teu professor presencial mandar uma mensagem aqui para a gente, que a gente tenta sanar essa dúvida o mais rápido possível. No mais, a gente se vê na nossa próxima aula.